Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Insetro. Hoje a gente vai abordar um tema que é uma novidade, que é a nova atualização da NR1, que trouxe a inclusão dos riscos psicossociais como obrigação para as empresas se enquadrarem. Hoje a gente tem mais uma convidada, que é a Tatiana. Tatiana, gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, um pouco sobre a sua carreira. Eu sou Tatiana Hernandes, eu sou psicóloga já há 18 anos, tenho especialização em neuropsicologia, segurança psicológica de times, algumas outras formações também relacionadas a riscos psicossociais. Atuo hoje tanto com clínica como com consultoria de empresas e acho que é isso. A gente viu essa atualização sobre a norma NR1, ela já tinha algumas obrigações dentro dela e o governo federal, né, publicou essa atualização da norma, incluindo os riscos psicossociais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que muda na prática com essa inclusão dos riscos psicossociais. Bom, na verdade, esse novo texto ele vem só para ratificar algo que já estava na NR, só que não da maneira destacada como necessário, né, como se deveria. Então ele foi dar um enfoque maior na questão do risco psicossocial, deixando bem explícito a necessidade de levantamento desse tipo de risco dentro das empresas, das corporações, devido ao, no caso aí que chamou a atenção, foi um aumento no número de casos, principalmente de afastamentos previdenciários relacionados a doenças mentais, muitas delas associadas a uma sobrecarga de trabalho, né, situações, condições de trabalho. Então, por isso, se viu a necessidade, o Ministério do Trabalho publicou essa nova atualização que está para entrar em vigor agora, dia 26 de maio de 2025. Né? Sim. Essa atualização, ela garante, tipo assim, a obrigatoriedade das empresas a se legalizarem. Então, antes não era uma obrigação, ela já era cobrada, mas não era por lei obrigada as empresas como é que fala? Tipo assim, a garantir a legalidade em relação a ela, ou sempre foi cobrado? Na verdade, como eu disse, na norma, se você ler, você vai encontrar lá a palavra psicossocial, né? Só que não estava tão destacada e foi um pouco, vamos dizer assim, negligenciada. Então, esse novo texto está deixando claro a necessidade do levantamento do risco psicossocial. Então, ficou mais claro para que todos incluam esse tipo de levantamento na documentação, no caso do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco da empresa. Tatiana, e para você, o que a gente pode considerar como risco psicossocial? Bom, os fatores psicossociais, eles são todos os elementos que podem contribuir para tornar a vida mais difícil ali do colaborador e prejudicar a questão da saúde emocional, da saúde psíquica. Então, considerando o ambiente de trabalho, seria sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas, assédio, né? A questão até mesmo da falta de respaldo da liderança. Então, todos esses são fatores que contribuem, eles podem ser, né, contribuintes para esse adoecimento do colaborador. São todos esses fatores que ameaçam o bem-estar, né, dentro do ambiente de trabalho. Doutor Adler, você comentou, houve realmente um aumento de afastamento. A gente viu que hoje é considerado o terceiro maior motivo de afastamento para o INSS são as causas psicossociais, né? E levando em consideração que o Brasil é um país que é considerado o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Vocês acham que essa decisão, que essa atualização, ela vem para justamente conseguir diminuir um pouco esses casos ou conseguir garantir o bem-estar realmente dos colaboradores? Principalmente dentro do ambiente corporativo, né, do ambiente de trabalho. Sim, hoje a terceira maior motivo de afastamento previdenciário hoje são doenças mentais. Doenças da categoria que a gente classifica como CDF. E isso chamou a atenção. Seria interessante a gente assim, desmistificar um pouco, que aqui nós estamos falando de riscos psicossociais ocupacionais, que são diferentes dos pessoais. Né? Aí esse talvez seja o grande receio, o medo dos empresários, é querer assumir uma culpa de algo que possa acontecer na vida pessoal do trabalhador. E eu já considero isso, na verdade, uma oportunidade do empresário demonstrar que o ambiente de trabalho dele é saudável. Então nós vamos fazer uma análise, um levantamento, vamos estratificar esses riscos, tentar graduá-los e apontar se há ou não riscos psicossociais dentro daquela empresa. Dentro de uma grande empresa,
teríamos que verificar todos os setores, se todos os setores realmente apresentam fatores psicossociais ou não. Tem setores que não vai ter, tem setores que aparentemente não tem, você acaba identificando. E com isso, o empresário tem a oportunidade de melhorar, né, esse ambiente de trabalho, até mitigar ou eliminar esse risco. No caso, assim, o excesso de trabalho seria uma distribuir, redimensionar a equipe, às vezes já é suficiente. Metas irreais, né, com números intangíveis, é questão de rever essas metas e você consegue adequar. E entre outras questões, assim, o treinamento, por exemplo. O funcionário mal treinado não sabe o que fazer, ele acaba se estressando, errando, né? Isso acaba gerando atritos entre o gestor ou os colegas. Então são situações que é possível corrigir, né, internamente, e você acaba eliminando esses fatores dentro da tua empresa. Então, se amanhã ou depois alguém adoeceu, certamente da sua equipe, do seu quadro, se ele adoeceu, certamente pode estar ligado a fatores pessoais, familiares, genéticos, entre outros, né? Alguma fatalidade que possa ter acontecido na vida dessa pessoa, problemas com relacionamento, filhos, né? E entre outros que a gente conhece. Até complementando a fala do doutor, né, essa questão, sim, nós sabemos que o ser humano ele é integral, né? Não dá para separar o psicossocial pessoal do ocupacional. No entanto, essa é uma oportunidade da empresa realmente direcionar também para essa pessoa a responsabilidade dela buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a empresa oferece algumas oportunidades ali de um acompanhamento e o colaborador acaba só apresentando a questão da empresa. Não, tudo está voltado à culpa para a empresa. E com esse levantamento, esse mapeamento, né, a gente consegue trazer essa clareza das ações que a empresa está oferecendo e aí também a responsabilidade do colaborador de buscar as resoluções, mas tendo esse acolhimento dentro da empresa. Sim. A gente vem de uma geração, assim, passada, né? Que as pessoas, elas... Diferente de hoje, o que a gente vê no geral, as pessoas, elas buscavam trabalho para poder fugir de problemas pessoais. Então, tive um problema em casa, vou trabalhar para esfriar a cabeça. Aconteceu alguma outra situação, vou trabalhar para poder ocupar a minha cabeça. Sim. Agora, hoje, a gente vê que trabalho ele está sendo, inclusive, tem um motivo de você adoecer. Então, assim, crise de pânico no ambiente de trabalho, o próprio burnout. Existem situações, assim, que as pessoas identificam que, às vezes, o trabalho ele seja um problema, né? Você acha que isso também impacta, de alguma forma, a geração que vem vindo com uma nova cabeça? A gente fala assim que, às vezes, a gente tem que passar por algumas coisas, né? Tipo, no ambiente de trabalho, pra gente melhorar pra quem tá vindo. Mas aí a gente identifica, assim, até que ponto isso é pra melhorar ou isso é, entre aspas, uma reclamação vazia? Com certeza impacta muito, né? Então, é uma oportunidade agora, porque as gerações apresentam, né? A nossa geração realmente era aquela que vestia a camisa da empresa. E acaba vindo o adoecimento. Mas hoje nós temos gerações também que estão querendo muito mais a questão, olhar para a vida dela, esse equilíbrio que a gente fala entre vida pessoal e profissional. Então, eles estão valorizando muito e não estão permitindo. Então, o que eu coloco até como uma dessas ações, né, depois do mapeamento, é trazer essa clareza, essa psicoeducação também para os colaboradores, de que, ok, a empresa não vai te exigir além. Tem leis também que cumprem isso. No entanto, é importante ele saber que em alguns momentos ele vai ter que estar ali. Poxa, está acontecendo algo aqui, uma situação de uma auditoria na empresa, a gente precisa, ou uma alta demanda agora. Vamos dividir esse trabalho, mas daí é reconhecer também as necessidades pessoais, porque isso vai impactar. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, na nossa cidade mesmo, mães que têm filhos e os horários de creche, então isso dificultam. Então, às vezes, exigir que uma mãe faça uma hora extra, isso pode trazer um risco ali dentro e uma insatisfação. Então, o olhar da empresa frente a isso também muda o engajamento, porque se ela vê a divisão, né, dessa demanda entre os colaboradores, o conhecimento, por isso que é importante o conhecimento de cada colaborador, o líder conhecer quem é a equipe dele, porque daí a gente consegue separar essa questão, né, que o doutor trouxe, do que é pessoal, realmente o que é profissional, mas integrando, porque não adianta a gente querer trazer, né, esse clichê que a gente tem de sai às 18 horas, pronto, a gente deixa ali. Então, é importante levar tudo isso em consideração, sim, porque as gerações vão trazendo mais desafios e aí nós precisamos estar atentos a essas mudanças também.
Acho que isso impacta bastante na questão de uma cultura de trabalho bem pré-estabelecida, né? Quando você tem uma relação, não digo nem mais próxima, mas uma relação de respeito com cada setor. E a gente traz isso através dos líderes. Às vezes o empresário, obviamente, ele não vai conseguir acompanhar a vida individual de cada um dos seus colaboradores. Na verdade, isso é impossível. Sim. Mas a gente ter ali, tipo, uma pessoa que consiga filtrar essas informações. E às vezes olhar, tipo assim, de uma forma mais empática também para as pessoas, né? Entender algumas coisas, mas assim, trabalhar tanto o colaborador quanto o líder ou o próprio empresário, às vezes falando de uma empresa um pouco menor, mas trabalhar assim em conjunto para você conseguir entrar em um acordo, né? Para ninguém se prejudicar de forma alguma também. Sim, com certeza. É o que a gente chama de segurança psicológica nos times, né? O líder conhecer a tua equipe, porque ele vai ter uma escuta ativa, ele vai poder estar conhecendo um pouquinho mais o que está interferindo e oferecer essa segurança maior, sem medo de retaliação. Porque hoje o maior desafio é esse, né? A questão do medo de eu me negar a fazer uma hora extra e sofrer punições por isso. Mas daí vem o lado da empresa em poder olhar, sim. Mas daí vem o trabalho da comunicação, que é uma das ações também que vão ser identificadas, muito provavelmente, nesses fatores de risco e precisam ser trabalhados. Aí vem a gestão, né, desses riscos que são identificados muitas vezes. Porque a falta de comunicação é que geram os conflitos dentro da organização também. Doutor, e para você os riscos psicossociais, você acha que eles podem impactar na saúde física também das pessoas? A gente falou que isso é um fator, bom, obviamente, né, na R1 ela já abordava os riscos físicos, que eram os riscos físicos, não, perdão, os riscos biológicos, físicos também, né? Acho que físicos a gente pode, e químicos. Físicos e químicos. E agora vem essa questão da psicossocial. Você acha que isso é um complemento, assim, na questão de, às vezes, se o meu colaborador, ele adoeceu por uma questão emocional, isso pode refletir também no trabalho, se for um trabalho braçal, por exemplo. Se isso pedir em trabalhos braçais, às vezes a pessoa precisar de uma questão física para poder desempenhar um trabalho, você acha que isso pode ter reflexos também? Não só acho, não, tem reflexo. Tá? O que a gente costuma chamar de psicossomático. A pessoa começa a somatizar, ter sintomas viscerais, né? Sintomas no corpo. Dor é um deles, né? A própria fibromialgia é uma dor inexplicável, até hoje a gente não sabe porquê, mas a pessoa sente dor sem ter lesão física, né? Então tem um impacto, sim, tá? Nós temos exemplos ali, eu já atendi várias pessoas que ela tem dor em todo lugar, aquela dor que não segue um padrão, e quando você pergunta como é que tá, né, a situação dela em casa, geralmente ela desaba, começa a chorar, aí se abre, vai falar que o filho está com problema, o filho foi preso, outro é drogado, o marido é abusador, enfim. E ela está sentindo aquela dor, ela está sofrendo, né, e ela está somatizando, e às vezes a gente acha que aquilo pode ser uma questão ergonômica, osteomuscular, numa sobrecarga física. Não, mas o problema dela é totalmente emocional. Então é importante identificar, sim, tá? E eu acho que auxilia muito, principalmente essa pessoa, ela não produz bem, porque ela não está bem, ela vem insatisfeita, amanhã às vezes ela até falta, ou pede demissão. Hoje uma contratação custa caro para você repor um quadro, né? Você repor uma pessoa que saiu. Você perdeu um funcionário porque não soube reconhecer a condição de saúde dele, seja mental ou física. Hoje eu acho que isso não deveria mais acontecer, né? Eu acho que o empresário, quando ele perceber isso, ou ele trabalhar isso dentro da empresa dele, que ele pode recorrer. Ele vai falar assim, eu não sou médico, mas para isso temos médicos do trabalho, temos outros médicos que podem também apoiar a empresa de alguma maneira, tendo uma afinidade com o ambiente laboral, né? Então eu vejo uma oportunidade boa sim de avançar e melhorar, porque de uma maneira geral a gente acaba tratando um pouco a sociedade, porque se você melhora o ambiente de trabalho, você está conseguindo pelo menos tratar um dos ambientes. O ambiente familiar muitas vezes a gente não consegue interferir, mas no laboral sim. Então nós já estaríamos reduzindo o risco de adoecimento da população em geral. Você pega uma comunidade aí, trabalhadores, numa cidade pequena, né, um percentual grande de trabalhadores, se você consegue reduzir o risco dele no trabalho, quanto que isso pode impactar na qualidade de vida dele, né? No reflexo na família, no relacionamento interfamiliar, que às vezes o problema na empresa reflete em casa, né? Chega cansado, irritado, estressado, desconta na esposa, desconta no filho, né? Isolamento, aí acaba gerando problema de relacionamento e assim sucessivamente. Então você vê que é um efeito dominó e que a gente pode tirar uma pecinha desse dominó para evitar com que aquela cadeia toda se desmonte, né?
Falando sobre integridade física, uma questão que pode acontecer também é uma pessoa que está ali debilitada emocionalmente, ser exposta a um ambiente de, por exemplo, trabalho em altura. Isso pode fazer com que desencadeie algum gatilho e essa pessoa possa vir se provocar um acidente de trabalho. Então, assim, o risco psicossocial impacta fisicamente, pode gerar um acidente de trabalho físico, falando, né, sobre isso. Tipo assim, na verdade, então quer dizer que a pessoa, às vezes, ela tá tão doente psicologicamente que ao invés dela tomar uma atitude drástica, no caso de um suicídio, por exemplo, ela não tem essa coragem, entre aspas, né, de tomar essa decisão, mas ela pode se causar, né, se prejudicar. É um acidente de trabalho para poder, devido às causas do psicossocial, de questões emocionais. Fatores sociais que vão interferir ali na saúde física dela. Ela pode, às vezes, não chegar a realmente num suicídio, mas pode se machucar e vai gerar um afastamento. Então, se a gente conseguir barrar isso antes de chegar nesse estresse máximo, vai ser uma proteção da empresa também fazer esse mapeamento de risco psicossocial. Alexandre, não precisa nem ser o caso de suicídio, mas uma pessoa que não está bem, mentalmente falando, uma depressão leve, o raciocínio dele não é o mesmo. Então, às vezes, ele está numa situação de risco, um trabalho em altura, onde ele precisa tomar uma decisão, algo sai errado, ele tem que tomar uma decisão rápida e ele não consegue. Aquilo ali acaba desencadeando um evento que leva a um acidente. Um motorista, por exemplo, um motorista depressivo, desatento, né, ele pode causar um acidente. E pessoas que operam máquinas, né, que tenha risco de aprisionamento, de pegar alguma parte do corpo também, se ele não está bem, ele corre risco de se machucar, causar um acidente. A atenção do máquina, colaborador, né, fica debilitado se ele está preocupado com alguma coisa, né? Então, isso pode realmente gerar um problema. Por isso que eu acho que é importante, porque a gente parte para uma segunda etapa, né, que seria uma avaliação psicossocial. Porque o mapeamento é olhando para o ambiente, né? E a avaliação já é olhando para o indivíduo. É onde nós vamos avaliar esses sinais de estresse, de depressão, de ansiedade, a questão da atenção, sim, porque isso vai impactar fortemente, né? Então, nós vemos até mesmo, temos, né, relatos até de pessoas que buscam algumas informações, por isso que nós precisamos, um dos treinamentos também é o primeiros socorros psicológicos, né? Porque essa questão do trabalho em altura, às vezes, você chega ali, a pessoa está com problema até financeiro, às vezes. Ele está lá em cima, eu não vejo solução para isso. Será que se eu realmente tomar uma atitude aqui, eu encerro por aqui? E olha o risco, então está ali dentro, a empresa não tem nada a ver com isso, mas ela não olhou para esse colaborador e realmente aí passou a ser um problema dela, porque ele pode sim cometer um suicídio dentro da organização. Esse é um dos fatores, né? Nós já tivemos até numa questão de uma construção civil, em que um dos colaboradores chegou para o RH perguntando a respeito do seguro de vida dele. Então, é só uma pergunta que ele fez, mas a gente tem que ter essa escuta muito atenta, porque isso pode ser um sinal. Por que ele está querendo saber do seguro de vida que a empresa oferece? Uhum. Então, é o acolhimento disso, né? E muitos líderes, às vezes, não estão prontos para esse acolhimento. Como eu não quero, que eu não sei lidar, eu não tenho preparo para lidar com isso, eu mando para casa. E aí tem o problema lá fora, mas está ali. Então, quanto a gente pode realmente impedir, né, essas condições mais graves ali mesmo, olhando para todos esses fatores e as condições do ambiente. Assim como o doutor disse, uma máquina, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas, às vezes, caem dentro de silos e tudo mais. Então, assim, por quê? Qual o cuidado que ela estava tendo? A gente entra daí nos valores, né? Por isso que na avaliação psicossocial nós temos que olhar quais os valores daquele colaborador. Se o valor dela não for a vida, ela não vai ter a percepção sobre os riscos que estão relacionados à função que ela exerce. Eu acho que a chave realmente é a prevenção, né? Então, tanto do empresário entender que eu preciso criar uma cultura de prevenção, eu preciso criar um dos fatores, a comunicação aberta entre meus líderes, entre os meus funcionários, entre toda a equipe, para ter justamente essa liberdade da pessoa vir trazer, às vezes, alguma coisa que está incomodando ela no ambiente de trabalho e a gente conseguir encontrar uma solução para isso. Então, é a chave de implementar uma cultura de respeito dentro de uma empresa. Algumas empresas, algumas corporações maiores, né, elas já entendem isso. Já possuem um serviço, né, de acompanhamento dos funcionários deles, porque eles sabem que isso impacta na produtividade, né, na qualidade de vida, na produtividade e, consequentemente, nos resultados da empresa.
A norma, incluindo o risco psicossocial, na verdade ela está ampliando um pouco o olhar, né? Saindo da parte física para a parte mental e ampliando o número de empresas que agora, aquela que não adotava, ela vai passar a ser obrigada a adotar, a olhar, né, para a parte mental daquele funcionário e adotar algumas medidas para que ele possa ser mitigado, caso for reconhecido algum risco. Então, assim, é uma oportunidade grande de adequação. Existe o efeito positivo, pode haver um investimento inicial, mas existe um retorno, né? Porque aquele funcionário ele vai desempenhar melhor, ele vai, às vezes, permanecer mais tempo na companhia, como eu já disse, uma reposição, hoje uma recontratação, hoje é caro para você trazer um funcionário sem experiência, sem treinamento, e aí que ele vai e você quando tem esse turnover muito grande, você acaba estressando a equipe que está ali dentro. Por quê? Porque o quadro está constantemente se renovando, pessoas inexperientes, que não entendem do processo, que precisam ser treinadas, e acaba que a produtividade dessa empresa não fica saudável, né? Então, assim, tem um impacto negativo que às vezes o empresário não mensura isso. Mas, de repente, ele vai perceber, amanhã ou depois, ele vai perceber, poxa, depois que eu implantei isso aqui, eu estou contratando menos, meu quadro, né, está efetivado, as pessoas estão permanecendo mais tempo na minha empresa, a produção está ok, meu afastamento, absenteísmo está ok. Então tem um lado bom que algumas empresas um pouco mais estruturadas, né, com um número um pouco maior de funcionários, eles vão perceber isso a médio e longo prazo. Se eles fizerem a lição de casa, eles vão ter um resultado, com certeza. É a retenção de talentos, né? Pelo Exatamente. Você tem um funcionário bom, treinado, que já entende o processo, e você está sugando, você está exigindo demais dele e você não percebe, né? Como ele é um funcionário comprometido, ele vai responder, só que chega um momento ele tem um limite. Se ele é uma pessoa susceptível, ele vai desencadear algum quadro mental, amanhã de ansiedade, de depressão ou de esgotamento, né? Porque tem aquela característica pessoal, não é a doença mental não é para todos, né? Alguns são mais susceptíveis que os outros e essas pessoas acabam ficando pelo caminho. Então, às vezes era um bom funcionário que infelizmente adoeceu e por conta disso acaba perdendo até o emprego, né? Deixa de ser aquele exemplo de funcionário para ser um funcionário problema. Por quê? Porque foi exigido demais, né? Enquanto ele era saudável, não souberam dosar a carga de trabalho dele e ele acabou adoecendo, né? Outro dia eu vi uma frase muito legal no LinkedIn que falava sobre a seleção mais cara que uma empresa tem é aquela que ele podia ter sido evitada. Então, se tem um funcionário que ele investe em saúde e aquele funcionário fica, você não vai ter que gastar com uma recontratação, com um retreinamento, porque aquela pessoa vai ficar na sua empresa. Então, achei bem legal essa frase. E ele vai ser mais produtivo, porque ele vai entender bem do negócio. Ele vai saber, aquele funcionário bem capacitado, que entende todo o processo, então ele é mais produtivo. Todo empresário sabe quanto custa para começar na demissão você já tem um custo, né? E para recontratar você tem o custo do recrutamento, depois dos exames médicos, período de experiência você vai ter uma pessoa gastando tempo e hora ali com ele treinando, isso não é de graça, tem que ser computado. Então realmente assim, o custo é muito alto. Você pega um funcionário que você tem que repor, um custo desse aí é de 1.500 a 2.000 para uma empresa pequena. Sim. E quanto que eu vou gastar para mim poder implementar uma empresa pequena, um programinha de gerenciamento de risco psicossocial? E eu falo para você que a diferença não vai ser tão grande. E isso a médio prazo ela vai se pagar. No segundo ano está pagando. Sim. Porque se eu deixei de contratar uma pessoa porque eu tornei meu ambiente mais saudável, eu já economizei, né? Como eu disse da outra vez, a questão até do EPI, é aquela economia que às vezes o empresário não sente. Ele não sente que ele deixou de contratar uma pessoa e ter aquele custo, né? Porque ele fez uma melhoria no ambiente de trabalho dele. Estava um pouco desorganizado, os processos não eram bem claros, aquele funcionário não era bem treinado e ele foi alertado pela equipe de saúde, de medicina e segurança do trabalho, que apresentou para ele os riscos, reconheceu, apresentou e deu as alternativas para ele e ele aplicou. Então aquilo ali ele vai ter retorno. Certamente ele vai ter retorno. É isso que o empresário, acho que ele pode perder o medo dessa questão do risco psicossocial na norma, na NR1, que isso na verdade vai ser um aliado dele, tá? E certamente vai transformar as empresas brasileiras em empresas mais eficientes, com certeza. E reforçando essa questão, porque na recolocação, como você disse, né, o processo de contratação, treinamento, exames é para um colaborador. A ação frente aos riscos psicossociais
é em todos os colaboradores. Uhum. Então, se você fizer o comparativo, realmente não é custo, é investimento. Porque você está investindo na saúde geral da empresa. Na recolocação, uma vez que você não soube aproveitar um colaborador, você está repondo um colaborador. Então, fica ali mesmo assim algo para se pensar, né? O que a empresa opta. Não, ela pode até fazer um levantamento de quanto ela gastou nos últimos 2, 3 anos e quanto que ela vai gastar dali para frente. Né? Tem um divisor de água. A partir do momento que eu implementei as medidas que me foram sugeridas, eu aperfeiçoei elas ao longo do tempo, porque tem que ir adaptando, não existe uma receita pronta para cada empresa, tem uma cultura e uma maneira que eu vou conseguir implantar diferente de outra. E aí ele medir isso, né? Medir na questão de absenteísmo, questão de turnover, né? Rotatividade. Presenteísmo também, presenteísmo, né? que é um problema, que presenteísmo é aquele funcionário que vem trabalhar, mas não rende. Ele tá com alguma limitação ou com alguma restrição, foi direcionado para outra função que não a dele. Então é uma pessoa que não está produzindo. Então ele está presente, mas não está produzindo. Então isso também é um custo para a empresa, porque às vezes ele tem que ter um quadro um pouco maior. Né? Eu poderia trabalhar com 20 funcionários, eu tenho que ter 22, porque um não trabalha, está com uma limitação, e o outro fica faltando. Então eu tenho que trabalhar com um quadro acima do que eu necessito. É um custo. Sim. Todo mês ele vai ter que pagar um salário a mais. Precisaria? Ele percebeu por que isso acontece? Né? Tem a ver com os riscos psicossociais? Sim ou não? Se é sim, basta ele mudar que isso desaparece. E no mês seguinte eu já tenho economia. No mês seguinte. Eu não tenho que esperar um retorno daqui 2, 3 anos, como eles fazem os investimentos deles. É no mês seguinte. Eu implantei, percebi que meus funcionários pararam de pedir demissão e pronto, já economizei. Né? Aquele investimento que eu fiz lá com a consultoria já está dando retorno. E às vezes até o ganho que ele tem nos novos processos de contratação em caso de aumento de quadro, né? Porque um colaborador satisfeito, ele faz propaganda da empresa, né? Vai atrair bons funcionários. Exato. Bons candidatos, né? Sim. A pessoa vai querer trabalhar naquela empresa. Eu quero trabalhar naquela empresa porque ela é bem falada, bem vista, né? Paga o que o mercado paga, mas tem um ambiente de trabalho saudável, onde você é reconhecido, onde você tem suporte, né? As coisas bem... as demandas de trabalho bem distribuídas. Então, eu quero só voltar nessa parte que a gente estava falando sobre das empresas, de você criar uma cultura positiva, né? Existem aqueles selos de melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, quando você se preocupa com essa questão psicossocial dentro da cultura, né? Dentro dos seus quadros de funcionários, você vai ser considerado, que é uma avaliação que são os próprios colaboradores que fazem, né? Então, quanto maior esse feedback positivo dos seus colaboradores, melhor vai ser para você conseguir reter o seu banco de talentos, de encontrar melhores funcionários que vão conseguir desempenhar sua função de uma forma melhor do que outras, que são funcionários ruins, por exemplo. Então, é uma coisa assim que realmente agrega positivamente o trabalho no geral. E eu acho que isso, trazendo essa novidade, essa nova atualização, tem muita gente que fica muito perdida, porque é um tema novo. Mas a gente consegue identificar os pontos positivos disso, né? Não é só mais uma norma, uma lei, uma obrigação. Isso vai desencadear uma coisa positiva tanto para os colaboradores quanto para os próprios empresários. Isso que você falou é realmente... Isso aí, para você ter ideia, né? Hoje já tem uma certificação, né? Um lugar considerado ótimo para trabalhar. Hoje já existe uma certificação, ou seja, já tem empresas preocupadas com isso e elas enxergaram que isso dá retorno, entendeu? Porque elas conseguem exatamente recrutar e reter bons talentos. E aí isso faz com que a empresa se torne mais eficiente, né? O que eu quis dizer aquela hora ali que é um jogo de ganha-ganha, né? Então, quanto mais eu invisto, meu ambiente saudável, meu ambiente de trabalho se torna mais saudável, meus funcionários permanecem mais tempo na empresa, acabam se dedicando mais, vestindo a camisa da empresa, né? Reconhecendo, da mesma maneira como eles são reconhecidos, eles passam a reconhecer os valores da empresa. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha. Né? E um investimento, como eu disse, ele pode ter um retorno mais rápido do que o encarregado espera. Acho que outra forma também de avaliar, por exemplo, você comentou sobre o funcionário que às vezes vai trabalhar, mas ele não consegue render, ele está com outras questões que influenciam, né? Tipo, alguns outros problemas. E quando eu tenho um funcionário ali, a gente
conta com todos os nossos funcionários da empresa. Então, ele tem uma função bem específica. Se esse colaborador não consegue desempenhar essa função, também vai sobrecarregar o colega do lado, que também precisa para poder contribuir. Então, quando a gente fala, às vezes, de excesso de trabalho, não é porque a pessoa, às vezes, ela pode pensar, não estou exigindo que meus colaboradores façam hora extra. Então, não é excesso de trabalho, mas é toda essa questão que precisa ser avaliada. Ele consegue desempenhar a função dele, tipo, de uma forma ok, mas assim, o quanto que os meus coleguinhas de trabalho, sabe, impactam na minha produtividade ou não. Essa questão do presenteísmo aí é realmente assim, acho que é difícil o empresário que não passou por isso, né? De ter aquela pessoa que às vezes naquela semana ela não está bem, ou aquele dia ela não está bem, ela está ali na empresa que ela não conclui nada do que ela tinha que fazer. Dependendo da situação, perde alguns prazos, né? Então, assim, realmente, isso pode entrar dentro do plano de gestão, porque você já implementou os riscos, né? Fez o levantamento e é apresentado um plano de gestão. Nisso, você pode acrescentar isso, identificar essas situações e ter um canal de comunicação ou um canal de direcionamento para esse funcionário. Se na função dele existe um fator psicossocial, tentar mitigar e resolver esse problema. Se não, reconhecer que aquele pode ser um problema de ordem pessoal, encaminhar ele para um especialista para que ele possa fazer acompanhamento e volte a produzir, né? E deixe de ser um funcionário presenteísta, né? Que está ali só de corpo presente, mas não está produzindo, né? E por isso que é importante o preparo dos líderes também na identificação, né? Dessas questões, assim, como que a gente identifica esse colaborador que está em sofrimento, mas ele não verbaliza o sofrimento? Porque é o que a gente diz, né? Não sangra. A dor psíquica, ela não sangra. Então, não é dada devida atenção a ela. Mas o quanto realmente preparando esses líderes para reconhecer, e até mesmo os colegas de trabalho, por isso que o treinamento precisa ser no geral, né, para esses primeiros socorros psicológicos, que é essa escuta, entender a necessidade desse colaborador. Muitas vezes ele está ali presente, mas não entregando. Sim, vai gerar insatisfação em todos os outros, né? Porque todos os, poxa, tá sobrecarregando aqui, vamos lá. Então, às vezes geram conflitos que se tornam confrontos dentro da empresa, aí entra a relação interpessoal por isso. Então, reconhecer, às vezes é como o doutor falou, fazer os encaminhamentos necessários, né? Ele precisa de um assistente social, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psiquiatra para poder estar dando um suporte, encaminhar esse colaborador. Porque ele sendo tratado e vendo esse acolhimento, esse direcionamento, ele vai ser responsável também. Aí sim, olha, a empresa fez a tua parte, fez a parte, encaminhou. Nós estamos aqui dando todo o suporte, porque a equipe reconhece, então, a tua dificuldade, mas aí você precisa também. Então, treinar, né, esses líderes para reconhecer sinais de irritabilidade, sinais de baixa produtividade, queda na produtividade, na verdade, né? O isolamento, muitas vezes, aquela pessoa que estava sempre ali presente, de repente ela começa a não conversar com ninguém, ela se isola na hora do almoço, na hora do intervalo. Isso é preciso estar atento. E o líder direto é que vai realmente conseguir reconhecer isso, mas ele precisa estar presente também, né, para poder identificar essas questões. E não precisa ser especialista, é só ter você ser observador, né? Saber o que observar, né? E passar a observar, que você vai identificar algumas situações. É um olhar mais humano, realmente, né? Tipo assim, você conseguir ter empatia pela pessoa do teu lado, você olhar realmente com mais carinho para alguém ali, não só como um robozinho, né? E olhar buscando esses sinais, né? Entender, agora foi o isolamento, é um sinal, né? Essa pessoa não é natural dela. Você vai conversar com ela, provavelmente você vai extrair alguma coisa. E aí você identificar. Uma coisa que eu recomendo, né? Tem até uma série, chama Billion, né? Tem um pessoal que é uma corretora financeira, e lá, dentro da empresa, eles têm uma psiquiatra, entendeu? E ela acompanha, avalia e acompanha todos os consultores lá, todos os funcionários. Por quê? Porque realmente eles entendem. Isso nos Estados Unidos é uma realidade. Eles entendem que aquilo ali é importante. O cara tem que estar com a cabeça no lugar para poder tomar decisões, né? Eles trabalham no mercado financeiro, então assim, ali é uma história, né? Uma ficção baseada em fatos reais, porque existe isso, né? Existem empresas que oferecem suporte para os trabalhadores. Não precisa ser um médico contratado, mas você pode ter um psicólogo parceiro, um psicólogo para fazer uma avaliação. Às vezes você pode avaliar, vamos avaliar como é que está os nossos colaboradores aqui. Se o psicólogo identificar alguma coisa, ele dá o direcionamento. Então, assim, a empresa pode lançar mão disso também. Não necessariamente
apenas assim isso que a gente falou de treinamento, mas ter esse suporte. Isso já entra um pouco na gestão dos riscos psicossociais, né? Seria o que eu chamo de segunda fase dessa etapa nova que vai iniciar, né? Existem algumas empresas já, claro, grandes empresas devido a um investimento, mas que também é possível oferecer, empresas que estão oferecendo plantão psicológico dentro da organização. Então, ter realmente um psicólogo ali, para caso a pessoa esteja com alguma dificuldade, naquele momento ela vai buscar realmente ali, né? Não é fixo, não vai estar ali todos os dias, mas uma vez na semana ele sabendo, então, se ele está com algo, ele já sabe, olha, tal dia vai ter um profissional ali que eu posso buscar, ele vai me orientar. Às vezes o colaborador ele tem um certo receio de buscar dentro, mas não quero focar aqui exatamente, mas me dá um direcionamento. Então hoje nós temos os planos de saúde que oferecem apoio também psicológico, psiquiátrico, a questão das plataformas também que tem atendimentos com baixo custo e essa questão do plantão, né? Porque realmente dentro é muito difícil todos saberem como abordar. Mas direcionando fica mais fácil, né? Então é esse trabalho em conjunto. Exatamente. A empresa entendendo, ela pode buscar o apoio de um profissional para capacitar os líderes dele, aprender a fazer esse reconhecimento e também, se puder, avançar um pouquinho mais para ter essa questão dessa avaliação, né? A empresa e a gente fala, o ser humano ele o homem médio, né? Nós costumamos ser gratos, né? Quando a gente recebe algo, geralmente a gente fica um pouco na dívida, né, querendo retribuir aquilo. Então, o funcionário que percebe isso da empresa, muitas vezes ele vai se dedicar um pouco mais à empresa. Ele vai saber que aquela empresa reconhece, ele enxerga ele como uma pessoa, valoriza a pessoa dele. Então, isso acaba melhorando a relação entre funcionário e empresa, né? É o aumento do engajamento, né? O funcionário está muito mais engajado. E isso tem também a questão dos stakeholders, né? Todos os envolvidos ali. Então, não é só o próprio colaborador, mas o fornecedor sabendo que o colaborador está bem tratado, muda a relação, a visão realmente frente à sociedade, aquela empresa, né? Então, tudo isso vai interferir, sim. O cuidado que a empresa oferece para o seu colaborador é a questão da responsabilidade social. Então, isso vai ser visto na comunidade em geral e o resultado volta. Então, esse investimento volta para a empresa muito maior do que ela pode imaginar. Às vezes as pessoas acham que realmente, né, o investimento ela só vai ser um custo para mim. Até ter na prática, tipo, entender o que isso vai causar para ela, quais são as consequências. Então, realmente, prevenção é a chave de tudo. E a pessoa só vai, o empresário ele só vai entender isso depois que ele realmente tiver um custo. Na verdade, até já tem, né? Porque, igual a gente comentou, o INSS já declarou, os dados do INSS, questões emocionais, a terceira maior causa de afastamento. E se ele não colocar isso dentro da planilhinha dele de custos, até ele entender isso, ele não vai colocar a realmente importância nesse risco psicossocial. E parece que o Brasil ele é um país que ele já está atrasado, né, nessas questões. Porque, igual você comentou, a série americana ela já traz esses profissionais inseridos dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. E aqui o Brasil agora que está vendo isso como uma regra. Porque, na verdade, vamos dizer assim, que já existe uma norma internacional, que são as ISOs, né? A ISO 45001, 45003, que ela já traz isso. Então, a INR não saiu de qualquer lugar, ela tem um embasamento. E hoje ele traz com mais clareza justamente a esse atraso que nós estamos vendo aqui e o custo que isso está gerando para o governo, para a empresa, para o colaborador. Então, tudo isso tem um embasamento já, ele só precisa trazer agora com mais força. E por isso que passou. Enquanto estava ali, olha, tem aqui para você fazer, mas não era feito, aí foi preciso ação, né? Uhum. Então, agora você deve fazer. Agora é uma obrigação legal, você tem que fazer isso. E agora que a gente deve fazer, que é uma obrigação legal, qual o conselho que vocês dão para os empresários? Por onde eu começo? Como eu vou me adequar a essas novas normas? Olha, a questão dos riscos psicossociais, a primeira coisa é contratar uma consultoria para assessorá-lo, tá? Tem gerado muitos questionamentos aí, quem deve, quem pode fazer o tipo de levantamento. Qualquer profissional habilitado que tenha conhecimento na área. Tá? Eu posso ser engenheiro, mas eu não tenho nenhum conhecimento, nada, não pesquisei, não estudei nada sobre risco psicossocial. Provavelmente ou ergonomia, vou cometer alguns erros. Tá? Então, eu recomendo buscar um profissional capacitado, né? Ou uma consultoria que esteja atualizada e se atualizando constantemente, porque
Até um manual está sendo confeccionado, em breve nós vamos ter um manual que vai nos dar, não vai falar o que fazer, mas vai trazer provavelmente algumas diretrizes do que deveria ser feito, né? Então a primeira coisa é isso, é contratar uma consultoria. Se a empresa é uma empresa de maior porte, ela já tem uma equipe SEST, uma equipe própria, ela pode fazer esse levantamento, ela montar um plano de ação e fazer esse levantamento internamente. As empresas menores que possuem SEST terceirizado, né, é contratar essa consultoria para que ela faça o levantamento. Uma coisa que precisa ser feita, né, não dá para fazer o levantamento do risco psicossocial sem fazer uma análise ergonômica prévia, porque o risco psicossocial ele é considerado um risco ergonômico. Para você chegar a isso, você tem que ter noções de ergonomia e fazer levantamentos ergonômicos, tá? Das demandas de trabalho, de ritmo, intensidade, hora, até ruído, luminância. Todos os fatores que pode ter naquele ambiente ali podem interferir no bem-estar do funcionário. Então, a primeira coisa a ser feita seria essa. A partir daí, você fez os levantamentos, está sendo indicado, assim, existem ferramentas que são pesquisas, questionários validados, e que existe uma série deles, né? Eu participei de um treinamento, nós estávamos em 30 especialistas em medicina do trabalho, nós analisamos 10 ferramentas, né? E dali nós tiramos um consenso de qual ferramenta, vamos dizer assim, é mais flexível para ser utilizada na grande maioria das corporações, podendo ser complementada com outras, a depender do setor, não necessariamente o segmento da empresa, mas às vezes o setor da empresa me exige um questionário, uma pesquisa diferente para me complementar aquele levantamento. Então, a partir daí, você pega esses resultados desses levantamentos, dessas pesquisas, você coloca numa matriz de risco para estratificar esse risco, saber se isso pode ser considerado um risco, com potencial de adoecimento ou não. Se você considerar que não, você simplesmente, ele vai constar no seu documento, foi feita a análise, mas não foi considerado um risco. E aquele que for relevante, ele vai ser inserido no documento como risco psicossocial. Aí vai aparecer no seu PGR, no seu PCMSO, consequentemente no atestado de saúde ocupacional. E o outro passo seria confrontar esses levantamentos realizados através das pesquisas com a sua análise econômica prévia. Né? Um exemplo que eu dou é que às vezes o funcionário pode responder, um grande número de funcionários pode responder que ele se sente muito demandado, que tem um excesso de trabalho. Quando você vai fazer a análise lá no local, você verifica que aquilo não bate, né? Realmente ele não tem uma demanda tão grande quanto eles dizem. Então é importante esse confronto de análise. Por quê? Senão você vai considerar um risco que não existe. Tá? Você vai colocar um risco lá no ASO, no atestado de saúde ocupacional do funcionário, que não pertence àquela empresa, àquele setor. Então essa análise prévia, tá, associada com as pesquisas e cruzando as informações para você poder estratificar e considerar isso um risco ou não. Então é muito importante isso. Algumas pessoas acham que é só aplicar o questionário. Só aplicar o questionário sem essa análise ergonômica, provavelmente vocês vão ter resultados discrepantes, tá? Que não vai condizer com a realidade daquela empresa. E é importante também considerar, né, na questão porque é um trabalho multidisciplinar, né? Isso é olhar profissionais capacitados e unir também com o trabalho dentro da empresa, colocando também em ação, mesmo as empresas que têm um SESMIT, têm um RH ali, unindo essas informações, porque eles estão internamente. Então, os KPIs, né, de gestão de pessoas, levantando ali com a questão do RH e unindo com todas essas informações que o doutor trouxe, é que vai trazer a realidade. Não adianta aplicar um questionário e acreditar que ali está a solução. Aplicar um questionário e falar assim, eu vou só ver o que as pessoas vão falar e depois a gente segue, não vai adiantar de nada. Sim. Exatamente, isso aí não seria um levantamento inadequado. Tá? Realmente, você tem que ter uma análise ergonômica prévia para você poder fazer esse levantamento e fazer essa relação de resultados, para saber o que faz sentido ou não. E a partir do levantamento dos riscos psicossociais, também tem um plano de ação, né? Então, você aplica um questionário, você vê o resultado desse questionário, coloca ali numa matriz de risco e vê quais ações a empresa pode estar fazendo para mitigar ou extinguir esses riscos, para trazer uma melhor qualidade de vida ali para os colaboradores. Isso. Então, em resumo, é fazer um levantamento, identificação desses riscos e depois pode ser um plano de ação para poder mitigar esses riscos. Em resumo, para fazer o levantamento dos riscos psicossociais, necessita-se de uma análise ergonômica prévia,
a aplicação das pesquisas com as ferramentas validadas, né? E confrontar esses resultados, fazer uma análise, uma estratificação desses resultados e chegar a uma conclusão do que de fato é um risco, pode ser um risco para o trabalhador ou não. A partir daí fazer o plano de ação de acordo com o resultado, de acordo com o que foi levantado, né? Tem algumas situações que uma pausa vai resolver o problema. Outras situações seria treinamento, redistribuição de trabalho, redimensionamento de equipe. Então isso vai ser de acordo com os levantamentos, os resultados dos levantamentos, né? Então pode variar de empresa para empresa, de setor para setor. Por isso que eu recomendo, né, você ter um profissional para fazer esse levantamento que tenha conhecimento em ergonomia e conhecimentos em fatores psicossociais. No caso, o apoio dos psicólogos, eu enxergo muito assim a oportunidade na questão da gestão desses riscos, a partir de que eles foram levantados, fazer essa gestão e a partir dali a gente passa a mensurar isso também. A empresa adotou todas as medidas que nós recomendamos. Daqui 6 meses já podemos fazer um novo levantamento. E aí você vai ver se aquilo ali melhorou ou não. Você vai ter uma percepção clara de melhora do ambiente de trabalho ou não. Essa reavaliação pode ser feita a cada 6 meses, dependendo da empresa. Geralmente de 4 a 6 meses após a implantação da medida, né? Então, se eu demorei 2 meses para implantar, eu vou contar a partir do momento que eu implantei para mim poder passar a avaliá-la, né? Sobre quando as empresas não atenderem essa nova normativa, vai ter algum tipo de penalização para as empresas? Olha, assim como todo item de norma tem uma previsão de multa, né? Então, se você tem um PGR que você não realizou os levantamentos psicossociais, não apresentou um plano de ação para resolver o que foi levantado, você certamente está sujeito a uma penalidade. Eu acho que uma dúvida também que todo pequeno empresário está querendo saber é empresas com 1, 2, 3 funcionários vai ter que aplicar realmente os riscos psicossociais na empresa dele de pequeno porte? Olha, todas as empresas que necessitam de um PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, precisam fazer o levantamento do risco psicossocial. Então, falando dos riscos psicossociais, quando entra em vigor e realmente as empresas precisam estar atendendo esse item da norma? Na verdade, a norma, a fase de levantamento já é agora. Nós temos até o dia 25 de maio para que sejam realizados esses levantamentos. A partir dali, todo mundo já tem que ter. Então é aí que é o erro. As pessoas estão aguardando chegar o dia 26 para começar a fazer o levantamento. Não, já foi dado um prazo, já estamos há 9 meses já que foi publicado essa atualização e ela vai entrar em vigor a partir do dia 26. Então a partir do dia 26 de maio você já pode sofrer penalidades. É lógico que tem um limbo ali de em torno de 90 dias que eles dão para o empresário poder se adequar sem penalidade. A partir dali, dificilmente vai ter uma justificativa para o não levantamento dela, né? A questão que a gente não sabe ainda, o pessoal tem falado se vai ter adiamentos, assim como o E-Social teve vários adiamentos. Eu acho que o E-Social teve uma questão também de sistema, né, de infraestrutura. No caso do risco psicossocial, não. O risco psicossocial, em tese, a empresa já tem um programa de gerenciamento de risco, é apenas um levantamento a mais que ela vai ter que fazer. Então, eu não vejo, no momento, assim, expectativa de adiamento disso. E se houver um adiamento, não é cancelamento, é adiamento. Ou seja, eu vou ter que fazer, né, de uma maneira ou de outra. Eu vi que a Firjan está pleiteando para que fique um período maior sem aplicar penalidades. Ok, mas isso não vai isentar você de fazer. Só não vai ter penalidade nesse período se o Ministério aceitar, né? Isso aí foi um pedido, ainda está em análise, mas não é para deixar de ser feito. A empresa ter só uma análise ergonômica preliminar supre a NR1? Não, porque a menos que na época tenha sido aplicado as ferramentas, as pesquisas para identificar fatores psicossociais, o que não era realizado, né? Na 99% dos casos de análises econômicas prévias não possui esse tipo de análise, né? E é necessário o cronograma também, né, apresentar. Hoje não é mais a questão cartorária que a gente diz, né, só ter o documento de gaveta. Isso. Então, os fiscais vão cobrar ações específicas mesmo, o cronograma de quais ações devem ser estipuladas ali, como elas estão realmente sendo encaminhadas, porque nesse processo é um ciclo PDCA, né? Aplica, se faça a avaliação
implementam-se as ações, validam realmente os resultados frente a essas ações para verificar se ainda é possível ter melhorias ou não. Como nas questões físicas, químicas, biológicas, né? A gente fazia isso, às vezes coloca lá um exaustor, ok, atende uma necessidade, mas e a medição pós instalação do exaustor? Atendeu realmente a necessidade? Então é isso que vai se cobrar também nessa questão agora dos psicossociais, né? Exatamente, porque o PGR, como todo mundo sabe, costuma falar, é um documento vivo. Ele é dinâmico, ele precisa sofrer alterações. Um PGR que nunca sofreu uma alteração, provavelmente não está sendo cumprido nenhuma das recomendações ali. E essa questão do cronograma estabelecer datas, prazos, né, para realizar determinadas ações, porque se for reconhecido o risco, qual que é a finalidade? É mitigar o risco, eliminar o risco. Nós não temos EPI nem EPC para fator psicossocial, né? Nós temos que ter ações internas da corporação para poder mitigar esse tipo de risco. Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise preliminar e, posteriormente a isso, incluir isso no PGR para ter ali no plano de ação também um cronograma que vai atender aí a nova atualização do NR1. No caso, eu entendi assim, é necessário uma análise ergonômica prévia associada com o levantamento dos fatores psicossociais, através dessas ferramentas de pesquisa e estratificar o resultado e considerar o que for relevante ou não dentro da matriz de risco, né? Gente, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem aqui pra gente qual a mensagem que vocês deixariam para empresários que ainda subestimam a importância da saúde mental dentro do ambiente corporativo. Olha, eu acho que hoje, em relação à saúde mental, eu acho que a população em geral entende melhor hoje, porque é um assunto muito evidente, né? É muito falado, muito comentado na mídia, agora com mais força dentro do ambiente corporativo. Então, eu acredito que até pelo feedback que nós estamos tendo de alguns clientes, né, que a gente está tendo contato e explicando, eles estão aceitando isso. Alguns, tenho certeza que alguns até estão esperando, né, a vez deles para poderem tomar ações, fazer o levantamento e fazer algumas ações no sentido de melhorar, porque eles certamente já têm a dificuldade, eles percebem a dificuldade. A diferença é aquela história do reconhecimento. Às vezes ele não está reconhecendo, identificando, ele está tentando melhorar alguma coisa dentro da empresa dele e ele não está percebendo que aquilo ali está relacionado com o fator psicossocial. Às vezes ele pode atribuir a outras situações, né? E não percebeu isso. Então, com esse levantamento, eu acredito que nós vamos auxiliá-los, né? A resolver alguns problemas, identificar outros, direcionar esforços aonde realmente pode ter resultado, né? E de repente, como eu disse, ele pode estar investindo em algo que não está tendo resultado nenhum, porque não é aquele o problema, não é aquele o motivo dos empresários, dos funcionários estarem pedindo demissão, dos funcionários estarem faltando. Então, eu acredito que nós vamos auxiliar nesse sentido. Essa norma vem para auxiliar. E eu acredito que a médio e longo prazo nós vamos ter um impacto positivo. As empresas vão entender que isso trouxe um benefício para eles. E também a questão do impacto, eu acho que social, né? Que a gente tem pessoas que com um ambiente de trabalho saudável do ponto de vista mental vai gerar pessoas melhores, com relacionamentos melhores, né? Em casa. Eu acredito que fica a mensagem assim, que cuidar da saúde mental é algo estratégico, né? Uma estratégia de negócios. É preciso realmente esse investimento, esse olhar para colher todas essas questões. Se torna até clichê, né? Mas para a gente reforçar que não é a questão do custo, e sim o investimento. Porque isso vai ali em médio e longo prazo trazer retornos, aumento do engajamento, aumento da produtividade, lucratividade, e não esquecendo de levar em consideração a sustentabilidade que isso vai proporcionar para a empresa também, né? Então, acho que é realmente essa necessidade, né, dos empresários, de ver isso como uma estratégia de negócios. Que, como complementando o que o doutor disse mesmo, essa questão socialmente, como que vai ser visto mesmo, né? Então, acho que o empresário que estiver à frente, não aguardar o prazo, dia 26 de maio ali da implementação, e nem mesmo os 90 dias, né? Ele vai estar na frente. Com certeza ele vai ter esses benefícios muito antes. E ele vai sentir no bolso depois. Com certeza. Ele vai entender que era um investimento que era necessário de ser feito. Hoje eu diria que essa questão do risco psicossocial nem precisaria de uma norma, né? Bastaria de um bom senso para mim querer reconhecer o meu ambiente de trabalho. Identificar esses pontos que a gente sabe que eles existem.
O problema é que são negligenciados, né? Então a norma veio para colocar luz sobre esse fator que está ali sendo ignorado, né? Essa necessidade de mudança de mentalidade, de cultura, né? Que realmente vai trazer todos esses resultados. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigada, Tatiana, por tudo. Esclareceu muitas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Dr. Adler, muito obrigada também por vir e participar, esclarecer, trazer algum ponto de vista bem técnico, né, em relação a esse tema. A gente vê que é uma questão que é uma novidade, tá todo mundo muito, muito perdido em relação a isso, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Se precisar de qualquer coisa, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os contatos, tanto da Tatiana quanto da Clínica Incetro, onde o Dr. Adler atende. Se precisar de alguma coisa também, a gente fica à disposição. Vou deixar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o link pro LinkedIn também. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui.